Deus! Aleluia! Gente, eu chorei de um tanto esse culto. Estou até desidratada. Que delícia de presença, não é? Hoje é o Dia dos Pais, então eu já quero dar feliz Dia dos Pais para cada pai que está aqui. Quem é pai? Deixa eu ver. Uau, glória a Deus. Quem ainda não é pai, levanta sua mão. Deixa eu ver. Vamos profetizar sobre eles. Declaramos em nome de Jesus a paternidade sobre vocês. Em nome de Jesus. Ainda esse ano, se Deus quiser. Quem quer ter mais filhos? O Ney. Todo mundo estende a mão para o Ney. Declaramos um 5º filho. O presbítero Fernando também quer mais um. O anjo me contou. Oh, glória! Eu quero aproveitar que estamos comemorando esse dia. Eu acho que é um dia importante. Mas é um dia que o mercado colocou porque eles querem vender. Não interessa. Porque Deus aproveita tudo. Amou o presente, né? Mas é uma data que Deus aproveita para que haja cura nas famílias, para que haja reencontro. E eu quero aproveitar essa data para trazer uma palavra direcionada aos pais dessa casa, dessa igreja. Pastora, eu não sou pai, estou indo embora. Não, você vai ficar para você cobrar teu marido, você vai ficar para cobrar teu pai. Amém? Vocês participem então comigo, dando muito glória. Amém? Amém. Alguns entenderam. Porque nós vamos falar de um modelo do pai perfeito. Quantos pais aqui querem ser um pai perfeito? Deixa eu ver. Quantos querem ser um pai perfeito? Tem gente que não quer, já é o bonzão? Duvido. Deixa eu te falar, perfeito não dá para ser. Pode abaixar a mão. Não dá para ser perfeito. Mas dá para ter uma paternidade saudável. Se nós seguirmos exemplos do que nós temos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é um manual. Através dela é que nós nos consertamos. Porque às vezes a gente tem uns defeitinhos, né? Uns pecadinhos, um jeitinho difícil. Eu não tenho jeitinho difícil. Mas o meu marido tem, então essa palavra é para ele. Eu quero começar aqui. Estenda suas mãos para cá, me abençoe em nome de Jesus. Para que eu seja protegida nesse tempo aqui. Que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me use. Que vocês sejam tocados, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ministra o coração de cada servo que aqui está, Pai. Que a Tua presença não nos deixe, que não seja nada da minha boca, mas que eu seja hoje a Tua boca aqui, em nome do Senhor Jesus. Que Deus fale ao seu coração através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quero que você anote também, para que depois você possa remoer essa palavra, igual a vaca faz, sabe? Ela come, dali a pouco ela remoe de novo. Por quê? Para reaproveitar tudo. Quando a gente escuta uma palavra, ali na hora faz tanto sentido. Uau, 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 uau. No dia seguinte você nem lembra o que Deus falou. Por quê? Porque não anotou. O exercício de anotar faz você gravar melhor na sua memória. Além do que no dia seguinte, ou no tempo oportuno, você vai poder pegar a sua anotação e falar, Deus já tinha falado isso daqui comigo. Eu sei que decisão tomar, porque Deus já tinha falado. Então eu quero começar aqui com 2 exemplos bíblicos de paternidades ruins. Aquilo que vocês não podem ser. Vou começar com a vida de Eli. Eli era um sacerdote. E ele tinha 2 filhos que também estavam ali no serviço como sacerdotes do templo. Mas Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eles cometeram um grande pecado. Aliás, alguns pecados. Primeiro que eles, enquanto a carne estava sendo cozida, lembra que os sacerdotes preparavam um sacrifício para queimar a oferta a Deus. E Deus queimava, e Deus recebia ali aquela oferta, a gordura do que era oferecido. Esses 2 filhos de Eli,
Olha o que eles estavam fazendo. Eles mandavam o servo sacerdotal enfiar um garfo e pegava o que conseguisse para eles. Tirava a carne do que o povo trazia para eles comerem. E isso era totalmente contra a lei mosaica. Porque o sacerdote poderia comer sim, mas do que sobrasse, depois que Deus recebia a oferta, queimava a gordura, do que sobrasse, os sacerdotes poderiam comer. Mas eles, glutões e sem temor nenhum a Deus, antes mesmo do sacrifício ser oferecido a Deus, eles iam lá, pediam para o servo botar uma garfada e eles comiam daquela carne. E pior, eles exigiam carne crua antes que a gordura fosse queimada. Também tinham relações sexuais com mulheres que serviam à entrada da tenda. Então, na entrada da tenda tinha ali as voluntárias do templo, as servas, e eles estavam tendo relações sexuais com essas mulheres. Sabe o que ele fez? Ele sabia. Ele era um bom sacerdote e ele ficou sabendo que os filhos estavam em pecado. E ele, em 1 Samuel 2,23, diz que Eli foi falar com os filhos. Ele disse assim: por que fazeis tais coisas? Não, ele era fleumático, né, irmão Fernando? Só pode, fleumático. Sangue de Jesus. Por que você está fazendo isso, meu filho? Bem do jeitinho mineiro, meu filho. Por que você está fazendo isso? E só. Ficou nisso. Ele não fez mais nada. Ele conhecia, mas ele não confrontou. Ele até falou alguma coisa ali, mas ele não conteve efetivamente os filhos. Não adianta a gente falar. Não adianta só a gente falar com os nossos filhos. Eu já reparei isso. Porque lá em casa a gente tem uma regra. Na TV só vai ver desenho cristão. Mas direto e reto, a gente chega lá e quando vê, eles estão vendo qualquer coisa no YouTube. Mas eu já falei 1000 vezes, não adianta só falar. Então, o que nós fazemos? E eu estou amando esse castigo. Um dia, o neto chegou muito bravo e falou assim: amor, não dá. Porque eu reparei que eles fecham a porta do home, né, da sala de TV, para a gente não escutar o que eles estão vendo. E o que eles estão vendo lá? O Reels que passa no YouTube, sabe? Adolescente fazendo arte, e pinta cabelo, e fala palavrão, e beija na boca. Ensinando essas coisas erradas para os nossos filhos. Vocês sabem disso, né? Que as nossas crianças veem isso. Porque talvez você não dá uma olhadinha no que eles estão vendo. Mas, o neto falou assim, e eu estava chegando perto, eles fecharam a porta, e quando eu cheguei mais perto e abri a porta, eles mudaram de canal. Olha só, uma criança de 6 anos, outra de 9, já sabe como driblar e como enganar os pais. Obviamente, porque nós já nascemos com a natureza adâmica. Todo ser humano nasce pecador. Esse negócio de que criança não mente. Que criança que não mente? A que ainda não fala, né? A de 6, 7 meses. A Sofia começou a falar com 5 meses. Sanguínea. Mamãe, mamãe, 5 meses. Lembra, amor? Esse daqui também vai falar, viu? Mamãe primeiro. A Sofia já está declarando todos os dias. Vai falar, tata, tata, tata. Nós já sabemos o sexo. Mas a gente não vai contar hoje. Deixar vocês bem ansiosos. Mas essa semana ainda a gente libera o manto. E ele falou, nós vamos deixar vocês de castigo. Vocês não vão mais ver TV. Eu falei, amor, será que a gente vai conseguir? Porque às vezes a gente precisa que a criança fique um pouco ali distraída para a gente fazer outras coisas, né? Vamos conseguir. E foi maravilhoso aquele mês. Porque eles começaram a brincar juntos. Sofia começou a pegar a Bíblia para ler sozinha, sem eu pedir. Eles começaram a fazer desenhos, sabe, a ter tédio. Porque quando a gente não deixa as crianças terem tédio, eles não vão desenvolver a criatividade deles. Eu lembro que o meu pai tinha uma biblioteca enorme de livros que eu acessava. Eu era uma criança, eu tinha vontade de ler os livros do meu pai. Livros que falavam sobre a história da igreja. Livros sobre a Bíblia, teologia. Mas por que eu lia? Porque eu não tinha televisão em casa.
Que se tivesse, eu ia ver a televisão, que é mais divertido. A gente não pode ser hipócrita. Ai, mas meu filho não tem Deus, porque ele não busca Deus. Não, é que você está dando outras opções para ele. Até você, irmão, vamos falar a verdade, até a gente prefere o celular do que a Bíblia. Mas por que eu leio a Bíblia? Porque eu domino a minha carne. Porque, como Paulo diz, eu esmago a minha carne, eu deixo o celular, eu deixo o Instagram, eu deixo a Shein. Vocês sabem como é difícil deixar a Shein? Eles colocam a promoção de 1 centavo. Você tem 10 minutos para fazer a compra por 1 centavo. E depois, se você encher mais o caminho... Eu estou fazendo a propaganda da Shein. Não cai nisso, que é viciante. Depois, se você fizer a compra, você ganha mais 60%. E assim eles vão aumentando. E vira um vício aquilo. É difícil deixar as coisas do mundo para vir para as coisas espirituais. Nós adultos, que já temos um cérebro maduro, que já sabemos as consequências do pecado. Imagina uma criança. Ele não podia só ter falado, não faz isso. Filho, não beba. Filho, não fume. Filho, não tenha relação sexual antes do casamento. Não adianta só falar. A Bíblia diz que se tua mão te faz pecar, arranca a tua. E aí, vou arrancar a mão do meu filho? Não, eu entendi o que esse versículo quer dizer. Se o celular está fazendo teu filho pecar, arranca o celular. Se a TV está fazendo teu filho, arranca. Se o menino que a tua filha estava conversando fez ela pecar, arranca o menino da vida dela. Se aquelas amizades levaram ela a pecar, arranca a amizade. Corta o mal pela raiz. Meu filho não gosta de ler a Bíblia, ele só quer saber do videogame. Aí a mãe jejua 21 dias. A coitada come uma vez por dia. A coitada ora às 3 da manhã, à meia-noite, ao meio-dia. Em todos os portais ela ora, ela faz uma oferta de 10 mil reais. Ela quer que o filho seja liberto. Mas ela não faz uma coisa simples. Quer ir lá, tirar o videogame, jogar no lixo. Não, essa guerra é difícil, o filho vai espernear. O filho precisa lá farmar a aura dele. O filho precisa bater as metas dele. Gente, a gente estava num avião, indo para Alto Caparaó. De repente chegou uma criança, eu acho que tinha uns 10 anos. Ele foi chegando perto. Eu falei, amor, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Esse menino, não, ele não pode sentar aqui. Ele falava, por que? Alto, alto. Pois ele sentou bem atrás de mim. E ele não só falava o tempo inteiro muito alto, porque até então ele seria um sanguíneo. Eu preciso entender que os sanguíneos gostam de falar. E ainda uma criança que não tinha autocontrole. Mas ele começou a xingar e a gritar com a mãe dele. Durante o voo tempo. Cala a boca, mãe. Eu vou fazer. Você só reclama, mãe. E o pai do outro lado falava assim de um jeito, né? Ninguém ali tinha autoridade sobre o menino. O menino foi o voo inteiro falando e guerreando com a mãe. Ele venceu todas as guerras com a mãe. Porque a mãe só fala, não faz nada. A gente não pode só falar. E o pior, às vezes a gente promete, né? E por que não tirou o iPad do menino? Eu vou fazer. Mas não tirou o iPad do menino. Arranca esse negócio. Sabe qual que é o nosso problema, pais? A gente fala, você vai ficar de castigo, você vai levar uma chinelada, você vai ficar... E não cumpre nada. A tua criança não vai te respeitar. Porque você não cumpre o que fala. Ele só falou, deu ali não faz isso, porque... Aliás, ele perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Mas não conteve efetivamente, não fez nada. A lei mosaica dizia que se o sacerdote fizesse o pecado que eles cometeram, deveria ser excluído do povo. Deveriam ser excluídos do povo, não poderiam mais ficar. Mas ele, meus filhos, né? Eu não vou castigar os meus filhos. E foi deixando, foi escondendo, foi guardando o pecado debaixo do tapete. E aí Deus tem uma conversa com Eli. E ele fala assim:
1 Samuel 2:29. Olha essa frase que Deus fala para Eli. Por que honras aos teus filhos mais do que a mim? Vou repetir. Olha o que Deus fala para Eli. Por que você está honrando mais os seus filhos do que a mim? Por quê? Porque não corrige. Porque não tira da mão deles. Porque eles não eram mais dignos de estar no sacerdote. Eles deveriam ser exclusos. Eles fizeram coisas abomináveis ao Senhor. Mas Eli foi omisso. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não será omisso na vida dos seus filhos. Que o Senhor te dê sabedoria e que você arranque da mão deles tudo aquilo que tem feito eles pecarem. Tire de amizade, se for preciso tirar de lugar de escola. Mas em nome de Jesus, não seja mais omisso. Vou falar de mais um pai aqui, que não foi exemplo. Apesar de ser exemplo em tanta coisa, Davi. Eu prego tanto sobre Davi, que devemos ser como ele. Buscar a presença, obedecer. Davi matou gigantes. Davi, venceu tantas guerras. Davi cuidou da Arca da Aliança. Davi foi o rei, foi o cara. Porém, com a sua família, Davi não foi exemplo de pai. Ele governava a nação, mas a sua própria casa ele não governou. Em 2 Samuel nós vemos, quando Davi cai em pecado, com Batseba, a mulher de Urias, ele comete aquele pecado, ele finge que não era com ele, ainda manda matar Urias. Quer dizer, comete adultério e depois comete assassinato. E quando o profeta Natan vem repreender Davi, ele deixa claro que agora a casa de Davi carregaria uma maldição. Escuta, pais, tem pecados, tem brechas que quando nós abrimos na nossa casa, na nossa vida, nós trazemos maldições sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos. Mas eu não acredito em maldição geracional, então leia a Bíblia. Porque Natan deixa muito claro isso para Davi. Agora, Davi, a morte não sai mais da tua casa. Agora a promiscuidade não sai, a traição não sai mais da tua casa. O pecado que você cometeu agora, você vai colher isso. Pastora, estou ferrada, e agora? Em nome de Jesus, faz renúncia, faz a libertação, vem para a Conferência Viva. Quem acha que tem que ter mais uma esse ano? Vem para a Conferência Viva, vem renunciar a todas as maldições, porque em Cristo nós temos. Olha o que acontece na casa de Davi. Um dos filhos tem desejo pela irmã e abusa, violenta a própria irmã. Davi ficou sabendo, sabe o que ele fez? Só ficou irado. Só ficou irado. O cara que mata gigantes. Sabe aquela pessoa que lá fora é o cara. Lá fora bate meta. Lá fora arregaça com os inimigos. Mas dentro de casa é um pamonha. Desculpa, irmãos. Um omisso. Davi governava bem lá fora, mas dentro de casa não. Ele só ficou irado e não fez nada. Absalão, outro irmão, tomou as dores da irmã que foi violentada. E já que o pai não fez nada, agora ele iria vingar a irmã que foi abusada. E ele foi atrás de Aminon para matá-lo. Olha quanta desgraça. Por causa de um pai que não se posiciona. Por causa de um pai que é omisso. Que acha que só falar não faz. Vai dar certo? Não vai. Você vai ter que ter uma atitude. Vai ter que corrigir. Davi não corrigiu Aminon. Agora Absalão, o outro irmão, que foi defender a sua irmã Tamar, comete um pecado, o assassinato. Fica rebelde. E ele tenta, de todas as formas, arrancar o reinado do pai. Estava rebelde. Tentou usurpar o trono de Davi. Depois,
Absalão também morreu. Desgraça em cima de desgraça. 1 Reis 1:6 diz que Davi jamais o contrariou. Davi não falou nada. Davi foi omisso, não confrontou seus filhos. E deixa claro que há pais corajosos diante do mundo, mas omissos diante dos próprios filhos. Porque eu sei que é muito mais fácil dar o que o filho quer. É muito mais fácil. Mas é difícil. Quantas vezes, né? Vamos falar por nós, há alguns anos atrás, é tão mais fácil. Me dá paz. Esse celular, me dá paz. Vai para o videogame, me dá paz. Vai para a TV, vai dormir na casa dos amigos, me dá um pouco de paz, eu preciso descansar. Você está levando seus filhos para o inferno. Você está deixando seus filhos irem para o inferno. E uma das coisas que nós aprendemos nas lives é que Deus quer uma aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. Certo? Você tem uma aliança com Deus? Sabe o que é aliança? É um contrato fechado com Deus. Nesse contrato, as duas partes têm funções. Então Deus diz que vai te proteger, que vai te prover, que vai ser o Deus da tua casa, que vai cuidar, que vai te amar. E a gente quer receber tudo isso. Mas tem a nossa parte, que é obedecer. O que mais, gente? Buscar sua presença. E uma das coisas que na nossa parte da aliança nós temos que fazer, que Deus deixa muito claro para Israel, é ensinar os nossos filhos. Está lá, em Deuteronômio. Moisés deixa claro para o povo, a parte de vocês na aliança, uma das coisas é ensine o caminho aos seus filhos. Ensine os seus filhos a obedecer ao Senhor. Nós temos uma aliança com Deus e a nossa parte é ensinar os nossos filhos. Não deixe para a igreja uma vez na semana, por 1 hora. Você está achando que teu filho vai ser um cristão de verdade, porque ele vem 1 hora no domingo, você está totalmente enganado. O papel de pastorear o teu filho não é dos pastores. O papel de pastorear os seus filhos é seu. O papel de pastorear seus filhos não é das tias, não é das ministras de crianças. Você tem que pastorear os seus filhos. Você todos os dias orar com eles, ler Bíblia com eles, corrigi-los, discipliná-los. Ensina o menino no caminho que deve andar e jamais ele se desviará. Mas a gente vê tanto filho de crente desviando, mas por quê? Porque acharam que o caminho era trazer para a igreja. Não, o caminho é ser igreja em casa. O caminho não é só trazer para a igreja. É uma delícia estar aqui em comunhão. É obrigação nossa. Paulo fala assim, cuidado com os que estão ensinando a ser desigrejados. Temos que estar aqui, igreja. Porque nós queremos pegar as pessoas, salvar as pessoas, tirar elas do mundo, trazer para dentro da arca, que está levando rumo aos céus. Mas todos os dias é lá em casa o nosso culto, é lá em casa o nosso devocional. Quando se comprometem a pastorear os seus filhos e não entregá-los mais para Satanás. Muitas vezes a gente tem agido como o povo que entregava seus bebês para Moloque, jogava assim, A gente está fazendo isso. Quando não vigiamos o que eles estão fazendo. Vemos crianças de 10 anos cometendo suicídio. 10 anos. Sofia tem 9. Como que consegue matutar isso? YouTube. O Satanás está lá, ele é esperto, ele é sagaz. A Bíblia fala que ele é mais esperto que os crentes, que os filhos da luz. Porque a gente não se toca, estamos perdendo eles. A Kelly fica desesperada, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso da ajuda dos pais. Eu preciso da ajuda dos pais. Nós contamos com você para pastoreá-los, para ensiná-los, para corrigi-los em amor. Glória a Deus.
Agora vamos para exemplos bons. Então, a gente teve Eli e a gente teve Davi. Pais omissos, pais que um só falava, não fez nada, o outro nem falou. Deixou acontecer. Deixou a família ser totalmente destruída. Agora, 2 exemplos bíblicos de paternidade saudável. Primeiro, Jó. Jó era o pai que intercedia pelos filhos. Jó chama atenção porque quando os filhos iam fazer uma festa, porque eles eram muito ricos. Então, rico direto tem festa, né? Você está fazendo festa? Porque não está tendo dinheiro. Falei, amor, que dia dos pais que foi esse? Você passou trabalhando, está precisando, né? Está precisando trabalhar, não dá para festejar. Agora Jó não. Direto tinha uma festa. E em Jó 1:5 está escrito assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que Jó fazia? Tinha uma festa, tinha lá um jantar. Jó pensava, vai que os meus filhos blasfemaram contra Deus nesse jantar. Vai que eles pecaram. Ele não esperava o mal acontecer. Ele já ia lá e fazia um sacrifício para Deus. Deus, se porventura meus filhos pecaram, perdoa eles. Jó está nos ensinando a interceder pelos nossos filhos. Não esperar entrar no vício da droga, não esperar cair na fornicação, não esperar se perder, virar um bandido, virar uma garota de programa para começar a fazer jejum. Jó nos ensina todos os dias, dobrarmos nossos joelhos. Pai, eu oro pelo meu filho. Eu declaro isso. Nós precisamos pegar o costume. As crianças acordaram, já bota a mão na cabeça e ora pelo teu filho. Declara sobre a vida deles. Filha, eu declaro, você é inteligente. Eu declaro, você é saudável. Eu declaro, você é cheio do Espírito Santo. Sabe, pega um horário do dia. Eu não sei qual horário vai ser melhor para você. A hora que eles acordam, a hora que está indo para a escola, a hora que vai dormir. Mas pega um horário do dia, ora por eles, intercede pela vida deles. Ensina eles a orarem também. Estava ali sentada, Sofia, eu posso orar porque você vai pregar? Eu falei, pode, filha, já botou a mão na minha cabeça, orou. Estava na live, posso orar aqui na live? Pode. Eu não vou negar, eu não vou botar um trauma na minha filha, não, você não pode orar, não, você não tem nem tamanho. Pode orar. Não vejo a hora dela estar lá no kids, tirando o demônio das crianças. Orando. Já te vi, sai. Já pensou, uma Priscilinha? Eu tenho um vídeo aqui que eu quero soltar, não sei se eu solto. Do dia que a gente proibiu o celular na igreja. As crianças aqui não podem usar celular. Se a gente pegar, a gente corrige, a gente chama atenção. E os pais já estão avisados. O visitante saiba que é assim. Não pode usar na salinha, não pode usar aqui dentro do templo, porque é lugar de comunhão. Então eles podem brincar, eles podem conversar e pode adorar. Aí, no primeiro dia, estava aqui a Sofia Marjô, aqui no altar, as crianças daqui, a Sofia impôs nas mãos e todo mundo caindo pro chão. Aí a Marjô veio impor nela, ela falou, não, eu que imponho. Botou, a Marjô caiu dali e foi. Eu tenho esse vídeo, será que vai dar muita polêmica? Deixa eles brincar de ser crente, né? Porque a gente imagina tanto uma coisa até que seja. E eles brincam, mas Deus já está trabalhando aqui. Lembra quando a gente brincava que ia ter uma igreja? O nosso farmário é tirar demônio, é isso aí. Glória a Deus. Jó intercedia pelos seus filhos. Talvez Jó dissesse assim, eu não consigo controlar o coração dos meus filhos, mas eu posso apresentá-los continuamente diante de Deus. Um bom pai não entrega apenas coisas aos filhos. Escuta, às vezes você trabalha demais porque você quer dar para os seus filhos aquilo que você não teve. Só que mais vale a sua presença.
E mais vale do que as coisas que você dá aos seus filhos, o caminho que você entrega, que você apresenta a eles. Provérbio capítulo 1. Provérbios é de Salomão, o homem mais sábio que nós temos na Bíblia. E diz aqui, no capítulo 1, no versículo 7, um provérbio que Salomão está escrevendo para um dos filhos dele, ele fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Salomão nos ensina algo. O temor, ter medo. Aliás, o temor é mais do que ter medo. Gente, eu vejo que as pessoas não têm mais temor ao Senhor. Tem pessoas cometendo pecado dentro da igreja. Não estou falando que elas são apenas... Não, é dentro da igreja pecando. Dentro da igreja. Não tem mais temor nenhum a Deus. Porque agora a gente está no tempo da graça. Deus não manda mais fogo na cabeça. Não manda fogo agora. Mas tem um lago de fogo pronto na eternidade. Agora eu quero falar o segundo exemplo. O primeiro exemplo de um pai com uma paternidade saudável foi Jó. E agora o segundo exemplo. Mas esse não é apenas uma paternidade saudável. Esse é o modelo perfeito de pai. Quem vocês acham que é? Deus. Não, ele não fez isso. É sério? O povo da internet não está entendendo. Mateus 6:9 diz assim. Olha o que Jesus diz. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está nos céus. Deus é o nosso Pai. Jesus nos ensina, o Pai é nosso. O Pai é nosso, viu? Humanos, meros mortais, o Pai é nosso. Jesus diz que o Pai é nosso. Jesus é o nosso irmão. Aliás, se formos ver, Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva. Nós vamos casar com Ele. Estamos nos preparando para casar com Ele. Jesus, e Deus, o Pai, nos adotou como filha. Essa é a grande verdade. E algumas características claras da paternidade de Deus na Bíblia é que Deus ama. Ele ama. E o amor é mais do que só um sentimento. Ele é um comportamento. 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu estava meditando no amor de Deus. E eu sou mulher, estou grávida, então eu estou bem sentimental, sempre fui, mas agora eu estou um pouquinho mais. E eu estava orando ontem e falando para o Senhor que eu estava chateada com algumas situações. E eu fiz um pedido para Ele. Falei: Senhor, o Senhor pode me enviar algumas demonstrações de amor? Use pessoas para me amar? Eu fiz essa oração, chorando. E eu acordei com uma mensagem de uma amiga que eu não falava há algum tempo. Pri, estou passando aqui para dizer que você é maravilhosa, que eu te agradeço por tudo, eu te amo. Não é meu aniversário. Até parei para pensar, gente, é uma data especial, é Dia dos Pais. Não tem. Aí eu lembrei da oração que eu tinha feito ao Senhor. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então Deus começou a usando. Elogiando, falando que me amava, eu já comecei a entender. Dali a pouco uma irmã também, que eu não a conheço, é membro online. Pastora, estou passando aqui para dizer que você é maravilhosa, que eu te agradeço. Ela escreveu um texto e no final, eu te amo. Aí eu, irmã, muito obrigada. Tal. Aí de novo ela mandou, eu te amo. Falei, pai, eu estou entendendo. Também te amo. Fui lá, estender a roupa, aí me aparece uma borboleta amarela. E quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que Deus sempre fala comigo com borboletas amarelas. E ela ficou ali um tempão. Falei, gente, será que está morta? Fui lá, ela saiu voando. Falei, como que Deus é detalhista?
Os homens não devem estar entendendo nada. Ai, que coisa tonta. Mas, e as mulheres, vocês acharam lindo? Não, Deus é maravilhoso, não é? Deus é um Deus de detalhes, Deus nos ama. Escute, talvez Deus já tenha demonstrado o amor dele para você, mas você não tem percebido. Peça para Deus, Pai, me ame, envie pessoas para me amar, que eu perceba o teu amor, o teu carinho, a tua presença aqui comigo. Porque isso traz afago, isso traz cura, isso traz o pertencimento à família de Deus. Então, Deus ama. Segundo, Deus ensina. Um bom pai não apenas sustenta o filho, mas o pai também ensina. Em João 6,45 está escrito assim: Jesus diz que aqueles que ouviram e aprenderam do Pai, vêm a Ele. Deus nos ensina através da palavra dEle. Deus nos ensina usando pregadores, usando pessoas para nos ensinar o tempo inteiro. Está pegando o exemplo dele? Você fica querendo que só a escola ensine, só a igreja ensina. Você precisa ensinar o seu filho. Terceiro, Deus Pai corrige. Você achou que Deus era só amor, né? Só carinho, só love, só borboletas. Aqui a gente vê que Deus é totalmente diferente de Eli e de Davi. Hebreus 12:6 está escrito assim: porque o Senhor corrige a quem Ele e açoita a todo filho a quem recebe. O que é açoitar, gente? Deus faz isso. Vou chamar o conselho tutelar. Deus faz. Deus tem o jeito dele de fazer assim com a gente. Vai, Farmaura, para você ver. O que você leva de Deus? Ai, Deus, está doendo. Está amassando muito esse vaso. É Deus corrigindo. Por quê? Ele não gosta de você? É porque Ele te odeia? Não, é porque Ele te ama. Deus corrige a quem Ele ama. Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos corrigi-los. Deixa que depois a vida ensina. A vida ensina. Você está criando filho para o mundo? Quem está criando filho para o mundo aqui? Eu estou criando meus filhos para Deus. Eu preciso fazer boa mordomia da minha maternidade. Porque os meus filhos são para Deus. Tudo é teu. A gente cantou aqui. Tudo é teu. Muito grave. Tudo é teu. A gente canta lindo, mas a gente não vive lindo. Se é para Ele, então vamos criar com excelência. Glória a Deus. Tem que completar com aleluia. Para ficar igual o presbítero Fernando. Glória a Deus, aleluia, entendeu? Vamos ensaiar. Glória a Deus. Uau, amei. É o nosso novo farmaura aqui da igreja. Então Deus Pai corrige e Deus Pai provê. Mateus 6,32. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo que o seu Pai Celestial, talvez o seu pai não proveu para você, talvez o teu pai te abandonou, talvez o teu pai, sumia, ia beber, ia para casa da amante, e sua mãe que tinha que te sustentar, mas Deus é totalmente diferente. Tem muita gente que tem medo de entregar, eu tenho medo de perder, porque não teve um pai provedor, tem medo. Se eu dizimar, não vou conseguir pagar as contas. Se eu fizer isso, eu vou perder o meu salário. Se eu fizer aquilo, que medo. É porque você não está conhecendo Deus de verdade. O Deus que nós servimos, o Deus que é nosso Pai, é Deus Jeová Jireh. Ele provê. Fica tranquilo. Ele conhece cada uma das suas necessidades, antes mesmo de você pedir. Ele já conhece, e Ele já tem tudo preparado para você. Deus também é um Pai presente. Socorro bem presente no meio da angústia.
Lucas 15:11, Jesus mostra numa parábola o pai que um dos filhos decide sair com a sua herança e vai lá, quebra tudo no mundão, depois decide voltar. E o pai está como? De braços abertos esperando. Jesus estava falando sobre Deus, sobre o nosso Pai. Ele é um Pai presente, também é um Pai que acolhe. Se nós pecamos, Ele nos perdoa, Ele é um Pai que perdoa. Tem muito pai que é tão duro que não dá nem para pedir perdão. Que? Perdão o quê? Você vai apanhar aqui. Deus é um Pai que perdoa. É um Pai que acolhe. É um Pai que está sempre de braços abertos para nos receber. Ele ama, mas também corrige. Ele acolhe, mas também ensina. Ele provê, Ele também estabelece limites, perdoa, mas também nos transforma. Escuta, algo que eu percebo depois que eu me tornei mãe é que todas as vezes que eu vou buscar os meus filhos na escola, agora eles estão mais grandinhos, mas às vezes ainda acontece. Quando um deles me vê, começa a chorar. Vocês já perceberam isso, mães e pais? A hora que vê, quem já percebeu? Levanta a mão. Por que chora? Porque estava com tanta emoção reprimida. Teve um dia que a Sofia ficou na casa da irmã Meire. Aí ela chegou, mãe, e começou a chorar. Filha, aconteceu alguma coisa? Não, lá foi maravilhoso. Mas por que você está chorando? Eu não sei. Aí chorou uma meia hora. Aí eu falei, filha, você se esforçou muito para ser boazinha lá, né? Sim, mamãe, eu me esforcei muito. Não fez nada, não brigou com a Helena, né? Não fez birra. Então, toda a emoção que estava retida ali, ela veio liberar nos meus braços. E eu fiz o quê? Eu acolhi. Deus é esse Pai. Vocês já repararam que a gente entra na presença e a gente começa a chorar? Porque é nesse lugar, na presença, que Ele começa a nos curar. Que Ele começa a acolher a nossa dor. Que Ele começa a entender. Ele começa a explicar algumas coisas. Então, eu amo a presença por isso, porque é nesse lugar onde eu sei que eu tenho um Pai que vai me ouvir em primeiro lugar. Talvez o seu pai não te ouvia. Você tentava se explicar, mas ele não dava tempo de você se explicar. Deus é um Pai que escuta. É um Pai que te abraça, que te acolhe, que vai te corrigir? Vai te corrigir. Mas é porque Ele te ama.